Oi, gente, eu tô aqui no programa Panorama. Eu vim aqui falar sobre as regras do imposto de renda, ou seja, até R$5.000 a isenção do imposto de renda, e tem a questão também do redutor que vai até 7.350. Então não perca, clique no link e confira. A nova faixa de isenção do imposto de renda já está em vigor desde o início deste mês e começa a impactar diretamente no bolso dos trabalhadores aqui do Amazonas. Esse é um assunto que está repercutindo desde os primeiros dias de janeiro deste ano, uma mudança importante que passou a valer no bolso aí de milhões de brasileiros. Essa nova faixa de isenção do imposto de renda garante imposto zero para quem ganha até R$5.000 por mês, como a gente já te explicou por aqui. É isso mesmo, essa medida beneficia trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Para quem tem renda entre R$5.000 e R$7.350, o desconto do imposto passa a ser progressivo, reduzindo o valor retido na fonte. Os efeitos práticos já começam a ser percebidos nos salários pagos a partir deste mês de fevereiro. Para a gente entender como essa nova regra funciona na prática, quem tem o direito a esse benefício, quais são os impactos na declaração do imposto de renda, as exceções também. A gente conversa agora com a contadora Adriana Costa, que está aqui conosco. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda ao Panorama. Obrigado pela presença. Boa tarde, Adriana. Obrigada. Adriana, então começa explicando para a gente. De fato, essa regra já está valendo para as declarações que vão ser feitas a partir de agora, este ano, é isso? Não, vale ressaltar que essa questão da isenção é a partir do próximo ano. Ano base é 2025, então para quem vai declarar é em 26. Exatamente. Okay. Este ano, a declaração de imposto de renda, ela... de 16 milhões de brasileiros vão ficar com o imposto zerado, né? Essa faixa que antes era paga, fica uma coisa muito abstrata ainda de entender. Eu queria que você falasse assim, dá para saber em média quanto que esse brasileiro vai pagar, né? E também... como que fica esse impacto no orçamento de um exemplo aí de uma pessoa que recebe ali perto de R$5.000, por exemplo? Então, a questão do imposto de renda, ele vai impactar os salários que estão sendo pagos agora referente ao mês de janeiro. Então, essas pessoas, elas vão receber mais, ou seja, ela estava acostumada de ter ali o desconto do imposto de renda e agora com essa mudança, até R$5.000, ela não vai ter mais desconto de imposto de renda. E aí existe uma faixa, né, que o governo também estendeu o benefício, que é de R$5.000 até R$7.350, que existe um redutor, ou seja, mesmo as pessoas que recebem até R$7.350, eles também terão uma baixa no valor do imposto que será descontado. Não vai zerar, mas vai ser aí um alívio também no orçamento, com certeza, né? Exatamente. Aí acima de R$7.350 aplica-se regra normal da tabela progressiva do imposto de renda. Perfeito. Então vamos chamar aqui a primeira tela de mitos ou verdades sobre esse assunto, que gera dúvida em muita gente, até a gente também fica com dúvida, né? E aí surgem algumas perguntas. Por exemplo, aqui tem essa afirmativa aqui, ganho R$5.000 e agora não preciso mais enviar a declaração para a Receita. Como a gente já vem explicando, não é bem assim. A Adriana reforça essa informação para a gente. É importante ressaltar que não é só sobre os rendimentos. A declaração de imposto de renda, ela tem bens, aplicação financeira, tem a questão também do ganho de capital, que muitas vezes você faz a venda de um imóvel ou a venda de um veículo, então você precisa se preocupar com essas outras questões. Então, não deixe de fazer sua declaração de imposto de renda. É importante ressaltar que o que vai definir se você não pagará imposto ou pagará é você realmente fazendo sua declaração, indo lá, verificando as regras que vão ser disponibilizadas ainda a partir de 17 de março, para você ter certeza se você vai estar isento ou não de enviar a sua declaração. Okay. Mas isso aqui só aplica para 2027, referente aos ganhos de 2026. Muito bem, mais uma tela aqui para a gente. Mito ou verdade? Se eu tiver 2 empregos de R$3.000 cada, continuarei isento porque ambos estão abaixo de R$5.000? Então, eu digo que isso pode ser mito e verdade. Vamos dizer assim que se você pegar o seu salário de R$3.000 de uma empresa, ela não conversa com a outra empresa que você também trabalha. Então, cada um vai fazer o seu cálculo baseado no conhecimento que se tem. Então, se tem lá R$3.000, não vai ter.
o desconto do imposto de renda. Agora, na declaração anual, que vai acontecer ano que vem, você estará sujeito sim a pagamento do imposto. Por quê? A isenção é até 5 mil mês e 60 mil ano de todos os rendimentos tributáveis. Ou seja, você vai pagar na declaração anual o imposto de renda sim. Ou seja, então tem que ficar atento para essa questão também. Adriana, se por um acaso o próprio funcionário fizer uma comunicação formal à empresa que tem um segundo emprego, que recebe esse valor, existe essa possibilidade de estabelecer essa comunicação entre essas duas fontes pagadoras, entre essas duas empresas, para que não tenha algum tipo de impacto depois na declaração? Existe isso? Não. Neste caso, existe para INSS, né? Quando você desconta o INSS, aí você coloca lá que tem múltiplos vínculos. Entendi. Ou seja, você informa que você já contribui para que você não seja descontado acima do teto. Para o imposto de renda, não. Realmente vai para a declaração de ajuste anual, em 2027. Tá certinho. Então, vamos aqui para a próxima tela. Mito ou verdade, quem ganha 5.500 perdeu o benefício e vai pagar imposto sobre o valor total. Vamos lá. No caso, a gente fala de base de cálculo de imposto de renda. Por quê? Quando eu falo, eu ganho 5.500, aí você vai para a questão dos cálculos. Por quê? Existe, além desses R$5.500, você aplica-se o desconto do INSS e dos dependentes para encontrar a base de cálculo. Mas vamos supor que, depois que você aplica, né, todos os descontos e você ainda está dentro desse valor, acima de 5 mil, vai ter sim o desconto, entendeu? Então, assim, muito cuidado em pensar, olhar seu contra-cheque, meu salário é 5 mil reais, eu vou pagar imposto de renda? Se for 5.100, por exemplo? Não. Por quê? Porque se você fizer o desconto do INSS e do dependente, ele vai estar abaixo dos 5 mil. Então, essa questão aí tem que ser tratada com análise, com segurança, né, junto à contabilidade ou até mesmo o RH da empresa. Então, tem que ser uma análise caso a caso, Exatamente. Na verdade, né? Porque tem muita gente que tem situações aí específicas, né? E aí não tem como colocar todo mundo ali dentro daquela mesma caixinha. Então, Adriana, quando é que a pessoa pode começar a sentir essa necessidade de procurar, por exemplo, uma assessoria contábil, um contador, para fazer esse tirar dúvidas? Então, na nossa bio do Instagram, a gente disponibilizou um link, que é um simulador, onde você poderá, né, que tem dúvidas, fazer a simulação colocando seus rendimentos tributáveis, o INSS, ele vai calcular exatamente se o desconto está correto. E aí você pode fazer um de para, né, ou seja, o que você recebeu com o simulador. Se você tiver dúvidas, pode estar entrando em contato com uma contadora, né, para que ela possa fazer ali as verificações devidas e lhe passar o melhor respaldo ali para levar para a empresa, né, aonde fez o contra-cheque. Agora, muito importante destacar a importância desse acompanhamento de uma profissional, certo, né? Até na malha, né? Eu queria que tu falasse pra gente dos impactos que isso pode causar. Certo. Então, desde agosto do ano passado, saiu uma instrução normativa onde o governo obrigou, né, os bancos a enviar as informações para a Receita Federal. Ou seja, muitas vezes a gente estava acostumado ali a fazer a declaração de imposto de renda e nós tínhamos somente a verificação do informe de rendimento que a empresa passava. E agora não, a verificação ela vai ser mais próxima, inclusive a questão do Pix, né, que hoje está sendo rastreável, então ainda é uma incógnita, vamos dizer assim, pelo fato de nós não sabermos o que estará lá dentro da declaração pré-preenchida. Então, por isso que é importante você buscar um profissional para ele verificar se tem rendimentos lá que foram declarados para o seu CPF que você nem tem conhecimento, para que você realmente faça a verificação, identifique as despesas que são dedutíveis, né, se vai aplicar o desconto simplificado ou não. Então, precisa realmente de uma análise por um especialista para que ele possa conduzir da melhor forma possível. Perfeito. Adriana, você também tem um trabalho de orientação nas redes sociais, né, para tirar dúvidas de pessoas aí que estão nessa mudança, às vezes, de patamar, pegou uma promoção no trabalho, nunca declarou antes, parece que prestar contas com o leão é sempre um bicho de 7 cabeças, mas pode ser simples, né? Como é que você faz esse trabalho nas redes sociais e como é que as pessoas podem te encontrar? Certo. Então, vou colocar o meu Instagram, né? Sim, por favor, está aqui na tela. É @contadora.adrianacosta, tem também o do escritório, que é @macronorte.contabilidade.
Então, assim, nós estamos postando algumas dicas, né? Mas com relação a isso que você falou, né? A minha análise é com base em quê? Primeiramente, você é pessoa jurídica? Porque muitas vezes, né, o mercado tem colocado isso, que às vezes ser pessoa jurídica ele é mais vantajoso do que você ser um CLT. Então, essa análise a gente precisa fazer, por quê? Porque você precisa analisar os descontos do imposto de renda, do INSS, quais são os impactos, e que muitas vezes realmente você abrir uma empresa ali como prestadora de serviço, você vai ter um ganho tributário. Então, esse estudo tributário eu realizo, né, para que mostre para você o que de fato é o melhor, ou seja, onde você está tendo a economia, de fato, né? É no seu pagamento? É como uma pessoa jurídica ou não? Então, assim, precisa analisar com cuidado, realmente. E essa questão de mais de uma fonte de pagamento, né? Quando você tem mais de um emprego, ou seja, você recebe em 2 lugares. Como analisar isso para você já se preparar para o impacto do próximo ano, quando você fizer a sua declaração de imposto de renda e tiver um imposto ali que vai somar e vai trazer o imposto devido a pagar. Então, isso aí tudo tem que analisar para a gente já planejar a partir desse ano. E essa questão de pessoa jurídica, pessoa CLT, né, quem recebe ali como CLT, também rende uma outra conversa aqui, Adriana. Fica aqui já o convite para você retornar. Obrigada. Até porque tem muita gente que está passando por esse processo, né, de pejotização, entrando ali, achando que vai ter algumas vantagens, e de fato existem algumas vantagens, mas isso precisa ser visto com muito cuidado, até porque PJ também paga imposto, declara, paga outros impostos também, né, que a pessoa física não paga. Então é uma novidade também para muita gente, e aí também gera uma série de dúvidas que lá no final pode impactar na saúde financeira dessa pessoa e na prestação de contas com o leão, né, Adriana? Exatamente. E também com relação à empresa que contrata como pessoa jurídica, né, que tem ali o vínculo. Então tem que ter alguns cuidados que a gente pode depois estar tratando à parte, né, para explicar, para que o empresário também tenha esse cuidado. Não só pensando na redução tributária, né? Claro. Existem estratégias para isso, mas precisam ser feitas ali dentro, né, de algumas regras e de segurança para ambas partes, né? Sim, sim, com certeza. Adriana, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui conosco. O Instagram da Adriana, só para a gente lembrar aqui, @contadora.adrianacosta. Tem também o @Macronorte Contabilidade, o escritório onde ela trabalha. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, quer esclarecer, você pode mandar uma mensagem por lá, já começa uma conversa e a Adriana vai atender com toda essa simpatia aqui, com toda essa didática também para esclarecer tudo. Obrigado mais uma vez, até a próxima, Eu que agradeço, Adriana. o convite de Obrigada, vocês. Adriana, sucesso. Essa mudança beneficia quem tem até R$5.000 de salário por mês. Os detalhes a gente vai entender com ele, o repórter Wesley Lira. Conta pra gente, Wesley, o impacto disso, principalmente aqui no nosso estado. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Wesley. Oi, Érica, Ibra, boa tarde para vocês, a vocês que nos acompanham pelo Panorama. É isso mesmo, o impacto aqui no Amazonas já é sentido, viu? Porque nesses primeiros dias já de fevereiro, essa nova movimentação do imposto de renda já deve beneficiar aí cerca de 186 mil contribuintes aqui no estado do Amazonas. O objetivo, segundo o governo federal, é deixar todo mundo aí com mais dinheiro no bolso, né? Ter mais renda e, é claro, movimentar a economia. Então, quem fica aí totalmente isento? Vamos então às regras. Como vocês bem adiantaram, quem ganha até R$5.000 então fica aí completamente isento, aí não vai mais pagar então o imposto de renda. Aqui no Amazonas estão nessa faixa aproximadamente 118 mil contribuintes e também tem a outra regra. Quem vai pagar menos é aquelas pessoas, aquele trabalhador, aquele contribuinte que ganha aí entre 5 mil até 7.350. Ele não vai ficar completamente isento, mas o valor que ele pagava nos anos anteriores, ele deve pagar então menos e também deve ter descontos aí progressivos. No estado, em todo o estado do Amazonas, são aproximadamente 68 mil contribuintes, então com essa redução gradual aqui, um bom impacto
impacto, né, no estado do Amazonas. Antes, a gente tinha cerca de 176 mil contribuintes. Então, com essas novas regras, agora com a nova reforma, a gente então ultrapassa aí a marca dos 300 mil contribuintes, 300 mil pessoas que estão sendo beneficiadas direto, né? Isso, é claro, significa mais renda circulando no mercado, né? E o comércio também sendo beneficiado com a oferta de mais serviços aí. O efeito também a gente consegue visualizar no contra-cheque, porque olha só o que vai acontecer. Ele já deve aparecer já agora no salário de fevereiro, que para muita gente esse desconto ali do imposto de renda, ele vai ser menor e em alguns casos ele vai até desaparecer. Então é importante a gente estar atento aí ao contra-cheque. A mudança, segundo o governo federal, ela é considerada, né, uma das maiores ampliações recentes da isenção aí da questão do imposto de renda e pode representar também um alívio importante no bolso, né, e na renda de muitas famílias. Agora a gente vai ficar esperando os próximos meses para ver vocês aí no estúdio. Tá certo, Wesley. Agradeço as suas informações.